Olá, boa tarde. Estamos aqui na sessão de lançamento dos produtos do projeto Histórias Cruzadas. Para nós é uma alegria e uma honra, eh, organizar esse lançamento e contar com a audiência de vocês que agora nos acompanham. Esse projeto Histórias Cruzadas é um projeto muito especial para o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. É um projeto, que nós formulamos como resposta ao edital UNB nos 60 anos de Brasília, que foi um grande edital que a UNB, fez no ano passado, em comemoração ao aniversário da cidade, para a gente pensar sobre a nossa universidade nesse lugar, né, na história desse lugar. E essa foi a resposta do CEAM. Foi um projeto que teve colaboração dos núcleos temáticos do nosso centro. O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares é um centro diretamente ligado à reitoria, na UNB, que tem na sua constituição núcleos temáticos, são núcleos interdisciplinares, vinculados a temáticas específicas. Então, os núcleos todos do nosso centro indicaram as personalidades que gostariam de homenagear, porque disso se trata. Trata-se aqui de prestar homenagem a pessoas cujas histórias se cruzam de muitas maneiras com as histórias da universidade e da cidade. E também os programas de pós-graduação do CEAM indicaram as personalidades que gostariam de ver homenageadas nesse nosso projeto. Nós entendemos que é muito importante dedicar tempo a reconhecer e homenagear as pessoas que vieram antes, aquelas que caminham ao nosso lado. Não só porque Brasília fez 60 anos no ano passado, não só porque a UNB está prestes a fazer 60 anos no ano que vem, e não só porque o CEAM, agora, esse ano, comemora os seus 35 anos, sendo o mais antigo centro de estudos avançados do Brasil. Também porque esse trabalho que nós realizamos na universidade é um trabalho muito dedicado, ao qual nós dedicamos muito tempo e energia. Todo mundo que trabalha na universidade sabe o que eu estou dizendo. Também porque a vida na universidade é uma experiência muito intensa e que nos transforma de muitas maneiras. Também porque na universidade nós inventamos e aprendemos formas de saber e ser que nos ajudam a resistir ao horror do tempo presente. Porque nesse momento em que a universidade é atacada, em que a ciência é atacada, resistir é preciso, mais ainda do que antes. Por isso é preciso lembrar e contar essas histórias cruzadas, é preciso ouvir essas vozes. Eu quero agradecer muito a professora Leides, que aceitou coordenar o projeto, também a Ana, professora de escrita criativa, pelas maravilhosas oficinas que ela realizou para a gente no âmbito do projeto, pelo seu trabalho criativo e amoroso. Quero agradecer a Elda pelas lindas artes que ilustram o livro que nós hoje lançamos. Quero agradecer a toda a equipe do projeto, tanto bolsistas do DEX, quanto bolsistas do PDI da nossa unidade. Então, quero mencionar a colaboração da Isa, da Rosa, do Lucas, do Guilherme, da Lauane, da Sofia, do Tiago, da Yara. Quero agradecer também muito as pessoas que participaram das oficinas, que entregaram textos para o livro que agora a gente lança, e também aquelas que entregaram depoimentos para o vídeo, que também vai ser lançado hoje. E, claro, um agradecimento especial às pessoas homenageadas, que hoje nós celebramos com muita gratidão. Então, isso é tudo. Para começar, passo a palavra para a minha querida colega professora Leides. Então, boa tarde a todas, todos, todes, saber que estamos juntos. O projeto começa em 2020, logo no início de uma pandemia, e trouxe grandes desafios, um ajuste, né, em metodologia, para que ele pudesse seguir, e esse agradecimento que a Viviane faz para a equipe é importante, porque foi uma equipe que se flexibilizou para dar conta de todos os ajustes que foram feitos, o que foi pensado inicial para ser feito presencial, para ter aqueles encontros, começaram a ir para o cenário virtual, e foi possível,
realizar tudo dentro de uma temporalidade um pouco diferente do que planejamos no início, mas com grande colaboração dos membros da equipe que se debruçaram para construir a partir da pesquisa biográfica, de juntar todo o material em pastas, de organizar, selecionar quantidade imensa de informação sobre os homenageados, a poder estar junto e decifrar a importância dessas pessoas. O projeto mexe com cada um de nós, mexeu com os nossos estudantes, técnicos administrativos, os professores. Agradecer a professora Tatiana Leonce, que veio no início, fez uma discussão também, colaborou conosco no início, e a confiança da professora Viviane em toda a equipe, eu acho que isso foi super importante, e não poderíamos deixar de agradecer tanto os amigos quanto os familiares dos homenageados, porque na metodologia, para construir o documentário que vocês vão estar daqui a pouco assistindo, nós precisávamos da colaboração dessas pessoas, os nossos homenageados indicados pelos núcleos, pela equipe do projeto e pelos programas de pós-graduação, eles indicaram as pessoas que eles gostariam que fizessem depoimentos sobre a vida, sobre a carreira, sobre o trabalho, sobre a experiência existencial deles, tanto na cidade quanto na universidade. E essas pessoas também, nós não poderíamos deixar de agradecê-los, porque vocês construíram conosco todas as etapas aí do projeto. Nosso muito obrigada. E a Ana vem aqui agora, nossa próxima pessoa, falar com vocês, e trouxe também o brilhantismo da sua capacidade, para nós foi inspiracional, trouxe profundidade, densidade, né, para que as pessoas pudessem entrar em contato consigo mesmo, numa autocompreensão, fazer as leituras dessas biografias e trazer ternura, afeto. Então, nossa gratidão e profundo aprendizado, e renovando aí as esperanças de que possamos compartilhar cada vez mais a experiência dessas pessoas que marcaram a universidade, marcaram a cidade e nos ensinam com sua vida. Nosso muito obrigada. Professora Ana, com você. Obrigada, Leides. Olá a todos, professora Viviana, Daniel, Leides, é um prazer estar aqui de novo dentro da UNB, mesmo sendo virtualmente, né? A UNB mora dentro do meu coração, já faz anos, então é uma alegria sempre ser convidada e chamada a colaborar nesses projetos tão relevantes, né, que a UNB se lança, né, nos quais a UNB se lança. E este das Histórias Cruzadas, comemorando os 60 anos de Brasília e da universidade, foi tão especial, porque foi um grande desafio, né, trabalhar, construir textos com um grupo especialíssimo de pessoas, construir textos em cima de biografias as mais variadas, com muitas fontes para cada uma dessas biografias, desde professores eméritos até pessoas que a gente poderia dizer pessoas comuns, se é que nós não somos todos, né? Pessoas comuns que somos, né? Mas essa pluralidade de vozes, né? Esse reconhecimento de que cada vida, cada percurso tem a sua importância e é a conjunção dessas várias pessoas, dessas várias histórias, de vários enfoques, é que constrói realmente a história de uma instituição, a história de uma cidade, a nossa própria história. Durante as oficinas de escrita criativa, nós tivemos muitos momentos tocantes, emocionantes, de reconhecimento de si próprio na história do outro, na presença do outro. Quantas vezes não veio, nossa, eu lembro disso, foi importante por aquilo, e os próprios participantes das oficinas trouxeram elementos, eles próprios, das suas biografias na relação com essas pessoas biografadas. Então, isso foi muito bonito de ver. Nós trabalhamos com vários gêneros ao longo dessas oficinas, com várias formas, em processos em que a liberdade esteve presente o tempo inteiro, a liberdade de nós também
nos relacionarmos com essas biografias a partir da nossa biografia, né? Como é que essa pessoa me impacta, como é que essa história de vida se entrelaça e se cruza com a minha própria vida e com a minha própria escrita, né? Então, às vezes, escrevemos em primeira pessoa, assumindo o lugar do biografado, e fomos trabalhando esses textos com uma emoção muito grande jogada no papel, sabe? E esse desejo de conseguir tocar o coração dos outros também, através da nossa escrita e da nossa leitura dessas vidas, né? Acho que o resultado foi muito bonito. Teve um momento em que a gente pensou, como é que seleciona agora esses textos, se eles são todos tão maravilhosos, né? Então, cada um trazendo o seu toque, a sua forma, né? E é esse o resultado, né, que está nesse livro, que está nesse material, nesses produtos que o CEAM coordenou. Eu agradeço demais mais essa oportunidade, é sempre um prazer muito grande. E, enfim, estamos aí, como disse a Viviane, resistindo a esses tempos de horror, com um sorriso no rosto e com a certeza de que a poesia e a literatura e a maneira de olhar para as vidas uns dos outros podem fazer frente a qualquer coisa, né? E assim faremos, né? Um abraço. Obrigada, Ana. Como a professora Ana disse, foi um conjunto especialíssimo de pessoas, né, que nós tivemos a sorte de reunir nessas oficinas de escrita criativa. Claro que as inscrições estavam abertas amplamente para dentro e para fora da instituição, mas tivemos a sorte de reunir um grupo muito especial que veio, né, provocado pelo convite dessa oficina. E hoje a gente tem a alegria de também ter a participação do Daniel da Silva, que representa esse grupo a nosso convite. Ele vai nos falar um pouco também dessa experiência discente. Ele é estudante de ciência política, né, Daniel? Se eu estiver errada, você me corrige. Aqui na UNB, e ele vai nos falar um pouco sobre essa experiência também. Obrigada, Daniel, por aceitar o convite para participar desse momento. Boa tarde, gente. Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui com vocês. Essa experiência foi muito enriquecedora, né? Como já falaram no chat, a gente vem enfrentando momentos muito difíceis e foi um momento muito único ter participado dessa experiência, poder acessar partes dentro de mim que eu nem tinha dimensão que eu poderia alcançar. Quando eu reli o texto que eu escrevi para a Edileuza Penha, eu fiquei até surpreso que eu pudesse ter escrito algo assim, sabe? E eu agradeço imensamente pelo convite, mais uma vez. E sobre a minha experiência, foi muito bom, assim, principalmente como a Ana falou, poder acessar memórias afetivas, né? Lembro de um exercício que a Ana fez, que ela propôs, que a gente tinha que acessar alguma memória que estava ligado ao olfato. E, tipo, foi muito bom poder compartilhar minhas lembranças e poder ouvir todas as outras pessoas. E até mesmo entrar nesse processo de viver mais essa sensibilidade, né? Durante esse processo de escrita. E, além disso, eu acho que uma das coisas que eu acho mais importante, assim, né, durante a oficina foi poder escrever conjuntamente com outras pessoas, principalmente pessoas de realidades próximas e distantes e que eu não conhecia, eu não tinha contato. E eu acho que dentro da universidade, nesse ambiente muito academicista no sentido capitalista da palavra, acaba que esse processo de escrita ele é muito individualizado e muitas vezes a,
eu acredito que o conhecimento ele deve ser feito conjuntamente, não ser destinado somente à imagem de uma pessoa, porque existem várias formas de se fazerem os saberes e também, como a gente está dentro de uma sociedade, é muito importante que a gente tenha acesso também ao nosso lado mais humano e mais sensível, como foi proposto pela oficina. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas que eu anotei também mais. Eu acho que eu queria também, na verdade, usar da minha fala para... Tem muitas pessoas importantes, né, de variados contextos, dentro das pessoas homenageadas, mas eu queria também fazer uma lembrança à imagem... Perdão, gente. A imagem do Givago, que foi assassinado brutalmente há 3 anos atrás. E como a gente também está no Setembro Amarelo, é muito importante lembrar sobre a questão da saúde mental, não somente nesse mês, mas em todos os outros meses do ano e todos os dias. Principalmente para as pessoas que são mais marginalizadas e desassistidas socialmente, como mostra vários dados estatísticos referentes à população preta e especificamente de jovens negros. E é isso. Agradeço. Obrigada, Daniel. Agora, então, nós vamos compartilhar para que todos possam ver o resultado do livro. Nós vamos compartilhar a tela para mostrar como ficou. O livro ele também tem a característica de ter os áudios, né? Então, nós queremos agradecer muito as pessoas que participaram das oficinas e tiveram a delicadeza de ler seus textos para nós enviar os áudios. Foi graças a isso que nós conseguimos fazer no livro, desse livro também, parcialmente um audiolivro. Então, é possível ler os textos que são resultado dessas oficinas de escrita criativa. Há outros textos também no livro que são cartas e depoimentos escritos por amigos, pessoas da família, né, das pessoas que nós homenageamos. Então, nesses casos, a gente não tem a leitura, né, do texto pela sua autora, pelo seu autor, mas o livro tem os áudios dos textos das oficinas criativas. Nós temos ilustrações muito belas, como eu disse antes, que foram cedidas pela artista Elda, que expressou também o seu amor pela cidade nessas telas e nos permitiu reproduzi-las no livro. O livro tem um sumário com um índice clicável, então é possível clicar em qualquer um dos textos que estão aqui na parte direita da página. Dá para navegar por pessoa homenageada ou também por texto, conforme os nomes das pessoas autoras dos textos que estão aí abaixo do nome de cada pessoa homenageada. Isa, você pode passar o áudio, por favor, de um desses textos? O Geógrafo e a Cidade, por Mônica Nogueira. Imaginadas cidades invisíveis fascinam o escritor Calvino. Planejadas cidades inverossímeis desafiam o geógrafo Paviani. Covades, Brasília. Arqueie-se um de seus eixos, avança em linhas em feixes, tramas autônomas sobre o Planalto Central. Covades, Brasília. Cambiante, a geometria submerge no emaranhado de vidas humanas, sem esquinas, sem entornos,
a cidade e seus assombros. Covardes, Brasília. És utopia e flagelo dos mais pobres. És esperança e incerteza do porvir. Covardes, Brasília. Cidade incompleta, tensiona os limites. Cidade inventada, contraria o plano. Pergunta o geógrafo, feito urbanista por ela. Covardes, Brasília. O conteúdo todo vai ficar disponível no repositório de memória do CEAM, que nós estamos terminando de produzir para também lançar. Vai ter outros conteúdos, além dos conteúdos do projeto Histórias Cruzadas, mas estarão lá também o livro, com suas belas leituras e suas lindas imagens, e também o vídeo que nós agora vamos assistir em primeira mão. Isa, pode compartilhar, por favor? Eu sou Viviane Rezende, diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. E o projeto Histórias Cruzadas foi a resposta que o CEAM deu ao chamamento da Universidade de Brasília no edital UNB nos 60 anos de Brasília. Foi um projeto conjunto, cooperativo, entre todos os núcleos temáticos e programas de pós-graduação do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. A ideia inicial foi contar histórias de pessoas, personalidades que nós desejávamos homenagear e têm um papel fundamental na história do nosso centro e cujas histórias de vida se cruzam com a história da universidade. Esse objetivo inicial foi sendo ampliado à medida que o projeto foi posto em prática com uma maravilhosa equipe, as professoras Tatiana Leonço e Leides Moura, essa última na coordenação do projeto, ajudaram a fazer essa ampliação da ideia inicial. Nós realizamos uma oficina de criativa, que foi um projeto de extensão aberto à comunidade e ao público externo, com a assessoria da professora Ana Vieira, que é uma especialista nessa área. Nós realizamos essas oficinas em que as histórias foram escritas, com textos que se inspiram de maneira livre nas histórias, nas biografias dessas personalidades homenageadas, na perspectiva dos cruzamentos entre as suas histórias, a história da universidade, a história do nosso centro, em alguns casos, e a história de Brasília, de um modo mais amplo. Além dessas oficinas de escrita criativa que resultaram no livro do projeto, nós também gravamos áudios da leitura dos textos do nosso e-book, de modo que ele possa ser acessível a um público mais amplo. E então, assim, nós conseguimos realizar essa merecida homenagem às pessoas que construíram a história da universidade, do nosso centro, da nossa cidade. Nós estamos muito felizes com os resultados que agora entregamos à nossa comunidade nesse projeto. Olá, meu nome é Leides, eu sou professora da Universidade de Brasília e tive o privilégio de poder coordenar o projeto de extensão Histórias Cruzadas, a Universidade e a Cidade, onde, por intermédio desse convite da diretora do CEAM, professora Viviane, nós pudemos desenvolver com uma equipe muito querida o trabalho de coletar dados, informações, preparar documentários, textos criativos sobre 24 personalidades homenageadas pela universidade, que tiveram suas histórias entre professores, alunos, técnicos administrativos, serviços contratados, pessoas que ocuparam a universidade por anos e décadas de sua vida, e essas histórias afetivas se cruzam também com a cidade de Brasília, e o projeto pretende divulgar essas biografias de forma criativa, de textos poéticos, e poder homenagear
pessoas que são patrimônio da Universidade e da cidade de Brasília. Olá, meu nome é Lucas Tenório, eu sou estudante de Serviço Social da Universidade de Brasília, pude estar integrando a equipe desse projeto memorial do CIAM, a equipe Histórias Cruzadas, onde a gente pôde homenagear várias personalidades que são referência em suas áreas de estudos, de atuação, referência em suas áreas de saberes, sejam eles professores, que foram aos montes homenageados no projeto, mas alunos também, profissionais. Queria deixar aqui que foi muito gratificante, enquanto aluno da UNB, ter acesso a esse projeto, a esse produto. Para mim foi muito interessante conhecer referências de diversas áreas, até na minha troca com outros alunos, até na minha percepção do que é a ciência brasileira de fato, quanto a gente tem produzido, isso me abriu os olhos. Eu, então, deixo meu agradecimento pela oportunidade, um grande abraço a todos da equipe, todos os envolvidos, e é isso, viva o CIAM, viva a ciência. Imaginadas cidades invisíveis fascinam o escritor Calvino. Planejadas cidades inverossímeis desafiam o geógrafo Paviani. Conheci Aldo Paviani em 1969, quando ele veio para a Universidade de Brasília. Nesses 50 anos, sua trajetória de professor, educador, pesquisador, geógrafo, se entrelaça com a história espacial de Brasília. Com visão crítica, seu trabalho mostrou à comunidade acadêmica e à comunidade local a Brasília de todos e todos, a Brasília dos 3 milhões de habitantes, a Brasília com seus potenciais e problemas, a Brasília com as desigualdades sociais e espaciais, a Brasília do plano piloto, a periferia goiana. Parabéns, Aldo, parabéns, CIAM. Convidada a participar na Semana Universitária da homenagem do CIAM ao professor Aldo Paviani, pensei, há tanto a falar sobre ele, professor carismático e respeitado, pesquisador reconhecido e crítico debatedor de temas geográficos e urbanos. Há mais de 30 anos, reunindo colaboradores, organiza obras da editora UNB para a coleção Brasília. Nos anos 1980, Aldo Paviani, juntamente com sua parceira intelectual Inês Costa Barbosa Ferreira, discutia as enormes desigualdades e o acelerado crescimento da capital brasileira. Prenunciavam, então, a metrópole nacional de hoje. A trajetória de nosso incansável cidadão honorário de Brasília e de seu dinâmico e renovado grupo de pesquisa é um claro exemplo das significativas relações entre a universidade, a população e a Brasília metropolitana. Falar de Aldo Paviani é falar de um incansável batalhador, parece uma formiguinha, no chamamento e na sempre vontade que ele tem, o entusiasmo que ele tem de continuar estudando Brasília, de dar a sua contribuição sobre a geografia urbana dessa cidade maravilhosa. O Aldo tem uma importância grande na sistematização desse conhecimento. Grande abraço, Aldo. Olá, meu nome é Silene Rodrigues, eu sou da área de Linguagem e Cognição e sou filha do professor Aldo Paviani e da professora Terezinha Isaia Paviani. Esse é o Arturo, meu filho, e esse é o Chase, amigo do Arturo. Durante uma entrevista com a filha mais velha do crítico literário, Antônio Cândido, perguntaram para ela como foi ter sido filha de um grande intelectual. E ela respondeu num sotaque mineiro muito gostoso que foi como ter sido filha de uma pessoa muito boa. Essa resposta, ela resume muito bem o meu sentimento em relação aos meus pais. Nós não somos só filhos de grandes intelectuais, nós somos também filhos de pessoas muito boas, pessoas humanas, que caminham de acordo com a ética e com o respeito ao outro, pessoas que gostam de andar de mãos dadas com o outro. A Júlia, o Arturo, a Lúcia, a Silvia e eu tivemos a grande sorte de ter o meu pai como guia de vida.
nós temos um recado para dar. 1, 2, 3. We believe in science! Ser Bernardo é lutar, criar, proferir. É por vontade florescer no outono, reagir e refratar, mudar e progredir. Pensar e ser livre como cão sem dono, transpassar os caminhos fechados, com sussurros gritados clamando a razão. Falar do Bernardo é falar das nossas experiências enquanto pessoas trans, que vivemos as nossas identidades de gênero. Bernardo sempre teve uma coragem, Bernardo é uma pessoa ótima, uma pessoa muito inteligente e que deve seguir esse caminho nesse processo de conhecimento, de aprendizagem e que juntos e juntas possamos estar sempre pensando no nosso bem, na nossa vida e, acima de tudo, nas nossas condições de sobrevivência num espaço tão difícil que é a nossa vida LGBT. E eu conheci o Bernardo cruzando a cidade de Brasília. Em diversas atividades. Foi uma satisfação tê-lo também aqui depois como nosso colaborador dentro da política LGBT deste Departamento de Promoção de Direitos LGBT do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, assim, acho que Bernardo significa muito nessa nova geração, essa geração de pessoas ligadas e preocupadas não só com a cultura, mas com a história, com o conhecimento e a importância desse projeto dentro da universidade e para fora dos muros da universidade. Então, para nós, enquanto representantes de um sistema, de uma política, acredito que foi muito importante e eu deixo realmente de coração um grande beijo e dizer que nós continuamos juntos e juntas nesse enfrentamento das nossas dificuldades, mas também das alegrias e das vivências que nós podemos ter ao longo das nossas vidas. Compartilhar esses espaços é uma satisfação muito grande e dizer que você está no nosso coração e foi muito bom ter vivido, convivido e vamos continuar vivendo e convivendo com você. Beijos! Um corpo sangra junto à terra invadida. Na luta diária pela descolonização do pensamento, transforma-se sangue em poesia. Combate-se em várias frentes a defesa de seu corpo e território. Para falar das relações da Célia com Brasília, eu opto por ler trechos de um poema que ela publicou nessa coletânea intitulada Brasília Inspira Poesia. O poema se intitula Corpos Territórios na Capital. É necessário enxergar Brasília para além da esplanada. É o lugar onde mais nos reencontramos, com corpos de luta e resistência. Nos reunimos em lutas plurais, com quilombolas e outros segmentos de povos e comunidades tradicionais. O acampamento Terra Livre em Brasília é o encontro e reencontro com indígenas de todo o Brasil. Mostramos que somos indígenas do presente, que a história encobriu. Em nossas lutas em Brasília, eu vi indígena ser queimado, eu vi quilombola ser violentado, eu vi a justiça cega e o direito ser sequestrado. Eu vi a força do maracá, eu vi e senti a força da espiritualidade. Sou mulher de trânsito, mas sou também mulher de raiz. A minha história se entrelaça com Célia Chacriabá muito antes de nos conhecermos, na luta por território coletivo, na luta por justiça socioambiental, na luta em defesa pela visibilidade das mulheres de todo o Brasil, mas é em Brasília que a gente se conecta pessoalmente. É no território da Universidade de Brasília é que a gente se encontra e firma a nossa irmandade e faz um pacto de que em nossas cabeças, em nossas lutas, não haverá limite territorial para defendermos, seja a Amazônia,
seja o cerrado, a defesa é a vida, a defesa é a mãe terra, a defesa são os povos e comunidades tradicionais, a defesa são as mulheres de todo o Brasil. É aí que a nossa história se cruza e se entrelaça. Oi, sou Cicinã, do povo Chavante, aqui do estado do Mato Grosso. Nessa homenagem, não somente a personalidades que fez mudanças, a Célia fez mestrado em desenvolvimento sustentável no CDS, a universidade. Célia, acredito que ela é uma das jovens mulheres indígenas no qual leva a voz do Cerrado para os espaços que ela está, que atua na área da educação e tem uma maneira diferente de expor os seus pensamentos e as suas reflexões sobre as questões indígenas. A Célia, eu acredito que a presença dela na universidade pôde contribuir para tirar os estereótipos que tem de nós enquanto povos indígenas, mas mostrar também a inteligência e as potencialidades no qual tem os povos indígenas e o quão nós, povos indígenas, podemos estar mudando a forma do pensar. E nessa mudança de forma de pensar, a gente tem a Célia Chacriabá. Chiquinho, livreiro de humanas. É dádiva. Muito simples, mas muito importante. Senhor de memória. A lealdade dos fatos o sentem e os livros o sonham pela noite. Chico veio para Brasília ainda criança, com sua mãe, mais 7 irmãos, num pau de arara. Por ocasião da morte de seu pai, vieram para a capital Brasília buscar a oportunidade. E nessa capital que muitas vezes pode ser tão dura, mesmo na dificuldade, Chico se tornou jornaleiro. Por ser autodidata, aprendeu a ler e escrever e ocupou o espaço da Universidade de Brasília, primeiro como jornaleiro, depois como livreiro. E até hoje ocupa o espaço do CC Sul, parte central da universidade, com sua livraria. Se tornou um personagem histórico fundante da universidade e até hoje é parte essencial daquele espaço. Uma coisa de Chico que chama muita atenção é a sua capacidade única de saber de cor e salteado não só as pessoas que frequentam a livraria, mas seus interesses, suas pesquisas, quais livros já compraram, quais livros precisam comprar. Quantas pessoas não chegam na livraria e ouvem de Chico? Recebi um livro na semana passada e pensei em você. Chico também é parte fundante do conhecimento que é produzido na UNB. Quantas pesquisas já não foram transformadas pela indicação de Chico, pela influência de Chico, pela leitura que Chico indicou, que Chico mandou? Chico, para além de personagem emérito histórico da nossa história como universidade de resistência e de luta, é também influenciador, pensador, cientista, produtor de conhecimentos e parte essencial da produção científica e acadêmica da UNB também. Cravou as letras tão fortes no papel branco, acabou rasgando, abrindo uma fissura bem no meio do espaço, no meio do tempo. Atravesso pelos rasgos abertos por outras, me espremo e passo. É preciso afirmar-se. A Cristiane é uma jovem atriz e escritora negra, que foi a primeira mulher negra a se formar num curso de bacharelado em interpretação teatral na UNB. Isso foi em 1998. Na formatura, o trabalho final dela foi um monólogo de autoria dela, de dramaturgia, assinada por ela, chamada Uma Boneca no Lixo, com direção do então professor e diretor Hugo Rodas. A Cristiane também
é a fundadora do grupo Cabeça Feita, que foi o primeiro grupo de teatro negro de Brasília. Ela também é escritora, poeta. Ela segue com a carreira, paralelamente, a carreira como atriz e escritora. Ela é convidada e homenageada em festivais no Brasil e no exterior. Ela ocupa uma cadeira na Associação de Escritores do DF. Por todos esses motivos, nós acreditamos que a Cristiane mereça ser fortemente aplaudida nesse momento histórico da cidade de Brasília. Conheci Cristiane Sobral na Universidade de Brasília. Lá se vai há algum tempo. A aluna de artes cênicas já se mostrava brilhante desde aquele momento. Posteriormente, pude assistir algumas de suas performances e quis o destino que mais adiante eu me tornasse membro da sua banca de mestrado. Cristiane defendeu uma importante dissertação sobre o teatro negro. A Cristiane é uma referência da cultura afro-brasiliense. Com certeza, o que ela já produziu, o que ela realizou, é referência para todos nós que construímos esta identidade local. Tenho muito prazer de ter sido membro da sua banca e também de partilhar com Cristiane Sobral uma amizade que já dura aí alguns anos. Cris, para sempre, você faz parte da minha rede de afetos alegres, com ótimas lembranças e saudade do futuro. Talvez ela seja minha aluna do doutorado, e certamente agradeceria ter de volta a presença e a participação ativa dessa aluna rara, dessa pessoa querida, dessa artista ímpar, Cristiane Sobral. É você, Cris. Axé. Falar de Cristiane Sobral é isto aqui. Não vou mais lavar os pratos, um livro que ela escreveu de poesias. Cristiane Sobral se formou na UNB há 22 anos e fez uma linda peça, Boneca no Lixo, que conta a sua história. Cristiane Sobral se apresentou em todos os teatros. Ela é a nossa homenageada. Eu te conheci na temporalidade dos seus cabelos brancos. Ainda hoje, consigo sentir o toque macio da sua pele, suave. Nas conversas breves, paradas leves, sorriso sincero. 5 décadas como livreira da saúde, livro vivo. Aqui está minha avó. Ela pegava emprestado uns banquinhos e vendia livros ali para os estudantes. A minha avó ela sempre falou que ela tinha 2 amores na vida. Um era o meu avô, o Erval, e outro era o UNB. Ela era apaixonada por lá. Então ela começou a vender livros lá com meu avô. Meu avô no HUB e ela na FS. E ela sempre foi muito apaixonada, né, pelo que ela fazia. Ela dizia que ela não trabalhava. Ela se divertia, ela tinha prazer, ela tinha alegria. Porque muito mais do que vender livros, ela sempre tinha uma história para contar, ouvia as histórias dos estudantes, quando se separavam, quando se apaixonavam. Dona Marli é daquelas pessoas, daquelas poucas pessoas, né, que entram na nossa vida como um anjo, que é para nos conduzir para um caminho, nessa nossa jornada, um caminho mais leve, mais doce. Dona Marli era apaixonada pela vida, era apaixonada pela universidade, pelos alunos, pelos amigos, pelos professores. Com ela eu só aprendi. Que saudade da senhora, Dona Marli. A senhora vai viver eternamente na minha vida, no meu coração. Dona Marli, eu dizia a ela que era mãe de muitos filhos, pois eu a vi muitas vezes acolhendo os estudantes com carinho, com cuidado, emprestando livros que tiravam da sua estante para que eles pudessem estudar, muitas vezes entregando jaleco, emprestando jaleco para que eles pudessem entrar em sala de aula, outras vezes doando luvas. Fui um pouco mãe dos meus filhos. Inúmeras vezes tive que deixá-los no carrinho de bebê para que ela cuidasse para mim enquanto eu pudesse estar em sala de aula. Dona Marli foi eternizada
na nossa FS, no mural na entrada da direção e também numa sala de leitura que leva o seu nome. Também foi eternizada em nossos corações. Profunda alegria de poder narrar um pouco, muito rápido, o impacto da vida da dona Marli, nossa livreira da Faculdade de Ciências de Saúde, na vida de tantas pessoas. Por isso ela foi uma das homenageadas desse projeto, uma mulher forte, uma mulher que teve uma história a ser contada, quase 50 anos ali na Faculdade de Ciências da Saúde, distribuindo não só livros, mas palavras de conforto, amizade, relacionamento com os filhos dos filhos, tanto de alunos quanto de professores, alegria, história de resiliência, de lutas e lutos, e um privilégio. Foi um privilégio me despedir dela no hospital. Não está entre nós mais, mas a sua memória é um patrimônio vivo dessa universidade. Esteve presente e está viva nas nossas memórias. Me vejo em muitos lugares, em muitas condições e posições na vida. Lavadeira, cozinheira, quebradeira, dançarina, arquiteta, matemática, astronauta, cineasta. Cineasta do meu próprio filme e de muitas outras edileusas. Avós, mães, filhas, irmãs, amigas, que também têm o direito de amar. Edileuza Penha de Souza, a grande mulher. A simplicidade, a doçura desta mulher que conquistou a todos nós. Cinema negro, pensamento negro, Universidade de Brasília, 60 anos, vida em família, As Filhas de Lavadeira, o grande documentário e mais outros. Falar de Edileuza transitando nesta cidade, vinda do Espírito Santo, estando em Brasília, é um prazer, é uma satisfação. Viva a cultura negra, viva a arte, através do olhar de Edileuza Penha de Souza. Eu conhecia a Edileuza há mais de uma década através da minha filha Marina, mestre em Geociências pela UNB. Essa relação foi possível a partir da minha amizade com a Anne Kiangala, que ela é mestre em literatura pela UNB e sobrinha da Edileuza. Nós passamos a fazer parte de uma família, né? Nossas famílias se juntaram, entendeu? E eu acompanho a Edileuza, a trajetória dela, desde o início, aquela sala de aula, na discussão sobre as cotas raciais, e ela enfrentou isso em sala de aula com muita coragem, muita valentia, e principalmente o pioneirismo e a ousadia dela na criação do Festival de Cinema Negro da UNB. Pela causa LGBTQ, quebrada queer, as monas sabem o que se passa com seu direito de ir e vir. É violência constante, é guerra em curso. Silêncio só para quem naturaliza o injusto. Luta diária. Para quem vive o pesadelo, não tem feriado. É só sonhando que se passa o recado. Sou Graciela Dois, da Universidade de Brasília, e é um prazer enorme dar esse depoimento sobre Fábio Félix. Eu conheci Fábio lá por 2006, 2007, quando tentava formar uma chapa para o DCE e eu estava na diretoria da DUMB. Trabalhamos juntos na campanha para a paridade nas eleições para a reitoria, o que se tornou uma realidade a partir de 2008. Logo depois, Fábio se formou e continuou sua trajetória, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Hoje é um dos deputados distritais mais atuantes, sempre do lado dos movimentos sociais, da população LGBT+, da saúde e da educação pública. Eu sou Newton Gomes, professor do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Eu
e de tê-lo entre os meus amigos. Então, o que eu posso dizer é que estar com Fábio Félix nessa caminhada faz a vida ter mais sentido. Ouço histórias da minha gente, conto, o tempo passa, nos cotidianos faço festa, vivo em luta e em memória. Me aquilombo, ponho os pés no chão, assim me identifico, me valorizo, caminho em diálogo. A professora Glória Moura é uma das principais referências de Brasília quando a gente pensa no ativismo contra o racismo, na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial. Ela foi uma das fundadoras da primeira organização do movimento negro na cidade, que foi o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, aí fim dos anos 70, início dos anos 80, e foi bem nessa época que eu a conheci ainda criança, nas reuniões do SEAB. Meus pais também faziam parte dessa organização, que trouxe tantos legados para a cidade, né, nesse campo. Então, Glória tem uma trajetória de décadas de contribuições para a luta contra o racismo, para a valorização da cultura afro-brasileira, para dar visibilidade às tradições afro-brasileiras em suas pesquisas, estudos, uma grande referência, né, acadêmica sobre o tema, e foi, inclusive, na Universidade de Brasília que eu tive a primeira aula com uma professora negra, a professora Glória, e a gente desenvolveu projetos de pesquisa, ela coordenou esses projetos, e ela se tornou uma referência fundamental para tantos pesquisadores e pesquisadoras na área, para tantos ativistas. Então, ela trouxe, ao longo da sua vida, um importante legado para a temática. Salve, salve! Falar um pouquinho da professora Glória Moura não é difícil, porque as suas virtudes como ser humano e profissionais são grandiosas, né? Destacaria suas festas alegres e uma capacidade grande do casal Moura de juntar variadas gerações e de intelectuais, e Brasília e o Brasil africano sempre eram fundo, né, das conversas, enfim, das risadas, dos bate-papo nesses encontros. Em outra direção está profissional, organizada e agregadora, e eu também aqui vou lembrar o curso de formação e o livro Educação, Africanidade Brasil, um dos primeiros trabalhos dessa natureza realizados no país. E agora era coordenadora e, com seu prestígio, juntou uma equipe de ponta. Bem, eu fui uma das boas experiências que eu tive, e quando ainda não nos encontramos, eu penso, lá vem minha coordenadora, né? Adoro ela. Foi pelas mãos de Darcy que aqui cheguei em 1972. Mestres são como faróis, nos apontam caminhos. Assim foi Darcy com relação à universidade e ao papel da educação. Anos antes, o facho luminoso de outro professor... Dizia o poeta Vinícius que amigo a gente não faz, a gente identifica esse amigo. Isaac é uma pessoa desse tipo, que se torna amigo da gente, a gente acha um bom amigo, depois um dos melhores amigos e depois se torna amigo de infância. O Isaac, ele é uma pessoa extremamente positiva. Eu nunca vi Isaac ficar reclamando assim de várias coisas, como é do hábito de muitas pessoas. Ele é uma pessoa profundamente ligada na área da educação. Ele acredita, com razão, que a educação é fundamental para o desenvolvimento dos países. Então, eu digo que eu tenho muita honra em ser amigo do Isaac, e é uma pessoa que tem um currículo acadêmico primoroso, é professor emérito da UNB, mas ele não ostenta isso no seu dia a dia, no seu relacionamento com os amigos, e a sua casa é um local de reunião de pessoas interessadas em mudar o país. Eu mando meu abraço afetuoso para o Isaac, para a sua família, e na certeza que a nossa amizade, que já continua através dos tempos, é uma amizade duradoura para toda a vida. Puxei o microfone de um pupilo, disse o que pensava.
Se te assusto, logo vivo. Vejo uma escada de gente desperdiçada. Divago meu nome vagaroso, abro ala. Qualquer conhecimento te assusta. Divago é uma pessoa incrível. Eu falo porque ele mora no meu coração e eu tenho certeza que ele mora no coração dos amigos dele, porque ele é realmente uma figura marcante na vida das pessoas que tiveram a honra de conhecê-lo. Ele gostava muito da UNB, vários amigos, todo mundo conhecia o Divago no UNB, figura lendária. Dormia na UNB, comia na UNB, morava na UNB. E falar do Divago, para mim, é uma possibilidade enorme, porque eu não pude me despedir do Divago por uma série de motivos, mas eu fiquei sabendo na ocasião, né, do desencarne dele, e esse vídeo é uma possibilidade que eu tenho de dizer para ele que eu vou amar ele para sempre e que ele só deixou ótimas lembranças. Muito cabeção, meu amigo. Ele só não tinha cabeça para cuidar de si mesmo. E eu quero só deixar uma recordação, porque num dia de muita tristeza, ele falou assim para mim: Caju, você tem que ser feliz. E ele era muito feliz também. Entre a Ilha da Madeira e o coração do Planalto Central, constroem-se pontes, abrem-se caminhos, criam-se laços. A cooperação não conhece fronteiras, e a ciência também não. Sem dúvida alguma, ao longo desses quase 15 anos em que conheço o professor João, tenho visto sua paixão por contribuir e ajudar a todos que passam pelo seu caminho. Além de sua inegável competência técnica e raciocínio privilegiado, o que mais se destaca é a sua vontade em compartilhar seu conhecimento com todos. Nos desafia a sermos não somente docentes melhores, mas pessoas melhores em nossa universidade. E ao longo desses anos de parceria, ele tem se demonstrado profundamente comprometido e disposto a nos ajudar no desenvolvimento de várias áreas. Ele passou pela área de relações internacionais, ele passou pela área de gestão pública e nos últimos anos na área de contabilidade. O professor João Bilim, ele se tornou, além de um acadêmico muito inspirador, uma figura paterna no nosso relacionamento. Ele é um profissional que inspira, ele é um profissional que ama o que faz e com isso ele nos dedica parte do seu tempo com essa história maravilhosa que a Universidade de Brasília tem. A dimensão cultural institui a universidade necessária. A sensibilidade artística inclui e democratiza. A animação cultura se move alheia à censura e à ditadura. A ocupação das ruas da universidade, proporcionada por Magno, viabilizou redemocratização da universidade e da cidade. O Magno é um grande artista, um grande amigo, um grande colaborador. Ele colaborou comigo em algumas produções, um espetáculo chamado Profetas em Movimento, e ele faz um personagem que é um dos profetas. Ele usa um figurino que veio de Congonhas do Campo especialmente para esse espetáculo, e ele vestiu um desses figurinos e participou muito gentilmente do espetáculo. Eu admiro realmente o trabalho do Magno, um trabalho que abrangeu e abrange muitas pessoas atualmente, as questões da diversidade, em que ele tem se preocupado com essa comunidade que necessita de muito apoio. Então, o Magno realmente é muito grande, é muito Magno, né? Parabéns, Magno, você merece toda essa homenagem. Sou mulher, mãe, professora. Na história da minha vida, meus papéis não se separam. Da Itarema natal até a Lancaster que escolhi para minha formação. Da Brasília onde me firmei ao retorno ao Ceará e ao novo retorno à Brasília.
Em tudo, sempre estive inteira. A professora, a mãe, a mulher. Brasília, disse Juscelino Kubitschek, era considerada uma utopia. A inclusão de estudantes com deficiência talvez seja uma utopia também. Para a professora Isabel Magalhães, porém, é uma das áreas que investiga com impacto positivo, tanto na vida de pessoas relacionadas ao tema, quanto de alunos e colegas que ela tem generosamente acolhido e apoiado ao longo dos anos. Eu tive a sorte de ser uma dessas alunas e de reencontrá-la anos depois. Ela é bastante conhecida como uma estudiosa da análise de discurso crítica, mas talvez poucos saibam que ela tem trabalhos feitos aqui na cidade de Brasília, né, como, por exemplo, ela analisou textos, né, de propostas à Constituição. Para além de gratidão, é questão de justiça. Reconhecer na professora Isabel Magalhães arrojo acadêmico e pioneirismo no campo da linguística, que é a ADC, com seus enfoques e especificidades, na Universidade de Brasília e no Brasil. A sua atuação crítica e compromissada nos anos da redemocratização do Brasil, da elaboração da nova Constituição, em sintonia com a realidade social e política do país. É a grandeza de uma trajetória de compromisso político e trabalho em prol de mudança social. Na história de Isabel, a história que compartilho aqui, o que chama minha atenção é a capacidade que ela tem de ultrapassar fronteiras, construir pontes e de reforçar seus alicerces. Ela concretizou a ponte pela qual muitos e muitos de nós transitaram, indo e voltando com novas discussões, ideias, teorias e metodologias. Isabel foi e continua sendo incansável no seu percurso como docente, pesquisadora e cidadã. Baiana, de nascimento e de apelido, sempre em busca de transformações sociais. Na caminhada dos saberes, colabora para deselitizar o conhecimento. Algo importante para quem busca romper a barreira do silêncio e luta por políticas públicas. Tudo isso com força, sensibilidade y poesía. Encontrar a Lucía en el camino académico, Lucía Leal Pinto, ha sido una gran oportunidad. Primero porque ha sido un ícono en los avances de estudios en Latinoamérica y bajo la coordinación de su Centro de Estudios de Avanzada Multidisciplinarios, pudo establecer muchas líneas de integración de diversos investigadores en Latinoamérica para problemas fundamentales. Curiosamente, de manera literal, ella vive en la universidad, trabaja en la universidad y no separa su vida personal de su vida académica. Esto para mí ha sido muy sorprendente y sobre todo esa personalidad tan fuerte de poder explicar problemas complejos de la manera más sencilla y compartir las tareas de manera colaborativa. Enhorabuena, Lucía, por esta participación que tienes desde la universidad para la historia de Brasília. Falar da professora Maria Lúcia, nessa homenagem que ela tanto merece pelo ser humano que é uma alegria e uma honra para mim. Esse brilho, essa empatia, essa capacidade de agregar, de envolver, de encantar, Lúcia traz desde a sua infância até a sua fase adulta. E encantando a todos, ensinando com a sua inteligência, competência, com o seu poder de articulação, sempre na defesa dos direitos humanos. É um orgulho, uma inspiração, uma experiência de vida de ser humano da melhor qualidade. Orgulho de ser irmã de Maria Lúcia. Fui aluna da professora há mais de 20 anos e sou amiga, me tornei amiga, uma pessoa presente na sua família. Ela faz parte da minha família hoje. Participo de um grupo virtual que ela criou de poetas e músicos em função da pandemia. Está presente até hoje na minha vida. Tenho certeza que fez muita diferença, tanto na minha vida como de muitos alunos que passaram pela Universidade de Brasília. Professora Maria Lúcia, você merece todas as homenagens dessa universidade, que é a sua cara. Assim como Brasília, eu sei que faz parte da sua história.
De Divinópolis pra cá, menina. O início foi duro, sabe? O arame farpado em volta da casa, o pó vermelhado nos lençóis. Ceilândia nascendo, retorcida, apesar de. Eu, a blusa rosa que mamãe deu, saia florida, o alfabeto já todinho dentro da cabeça. Conheço a Madalena desde 1986, quando nós fizemos aquela campanha pela Constituinte, né? Então, conheci ela, participamos da eleição de 89. A Madalena é uma pessoa muito comprometida, né, com a luta social, com os movimentos sociais, uma pessoa solidária, uma pessoa comprometida, uma pessoa que luta, né, pelo Brasil, por uma sociedade justa, por uma Ceilândia melhor. Então, é um prazer, né, muito grande ser amigo da Madalena. É a minha irmã mais velha. No núcleo familiar, nós a chamamos carinhosamente de Lena. Cuidou de mim e de todos os meus irmãos. Na ausência dos meus pais, quando saíam para trabalhar, era ela que cumpria esse papel de pai e de mãe. E um papel que ela cumpriu muito bem. E cumpre até hoje, porque ela cuida da família inteira, com muito amor, dedicação, carinho e também orações. Núcleo Paulo Freire em Ceilândia, o CEPAF, trabalha com alfabetização de adultos e isso já tem mais de 20 anos que ela trabalha nessa missão de alfabetizar os adultos da nossa cidade. É uma guerreira que está nesse mundo para fazer a missão do bem, para ajudar as pessoas. E isso ela faz e faz muito bem. A minha história cruza com a da Madalena em muitos momentos. Na Ceilândia, na alfabetização de adultos, na criação do CEPAF, na formação de professores para a Secretaria de Educação. E o que eu posso dizer é que a Madalena, por tudo isso, por muitas outras coisas, né, ela é uma pessoa imprescindível na educação do Distrito Federal, porque tem dedicado a sua vida, né, e a sua imensa capacidade de trabalho à causa da educação e à causa da alfabetização de adultos. O bem tratar, o bem viver, traz o sucesso do conviver. Na natureza, encontrou seu caminho, trajetória longa de ensino e aprendizagem. Aprendeu com os primatas o quão evoluídos somos. Ó natureza humana, padeceis da sua miséria individualista. Conheci o professor Milton Tiago de Mello em 2004, onde eu iniciava os primeiros passos na graduação de medicina veterinária. Teve grande participação na primatologia, na construção da primatologia no Brasil. Seja ele fundando um centro de primatologia da Universidade de Brasília, o qual funciona até os dias atuais. Professor Milton, o senhor mais que merece essa homenagem e eu espero poder encontrá-lo ainda por diversas vezes. Um grande abraço. Um homem muito à frente do seu tempo. Nos últimos 40 anos, participei de inúmeros eventos nacionais e internacionais com o professor Milton. Organizamos outros tantos. Testemunhei o grande professor fazendo conferências e aplaudido no mundo inteiro. Sou Vera Lúcia, primogênita do professor Milton Tiago, pessoa que sempre vi estudando, lendo, publicando obras, mais de 250, o homem que trouxe a penicilina para o Brasil. Lembro dele me levar nos locais de trabalho dele, como o laboratório do Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fiocruz. Então, quero registrar aqui a profunda gratidão à vida do professor Milton Tiago Mello, uma pessoa que teve uma carreira consolidada no cenário nacional, no cenário internacional, um destaque como pesquisador. A Universidade de Brasília teve o privilégio de tê-lo, inclusive como decano, e saber que o Milton, ele não só no século XX entrou na história como um grande cientista, mas também pisou na longevidade. Neste ano, em fevereiro de 2021, o professor Milton completou 105 anos, toda a sua grande contribuição.
não só para a cidade de Brasília, mas para o mundo e para a Universidade de Brasília. Muito obrigada. Professora e feminista, nos brindou com sua luta. De origem panamenha, no Brasil travou disputa. Na trincheira feminina, contra as desigualdades, contra toda a injustiça misógina da cidade. Trouxe a violência para a pauta, mesmo que tão silenciada. Estava cansada da estatística de mulher violentada. Mireia era uma ótima companhia. Gostava de boas comidas, gostava de degustar um vinho, uma intelectual, uma antropóloga, uma feminista maravilhosa, sempre muito atenta com as questões do mundo. Então, eu conheci Mireia meados da década de 90, eu estava começando a minha carreira de docente, e foi uma porta de luz, assim, conviver com a Mireia, aprender com Mireia, trocar com Mireia, realmente uma experiência maravilhosa, a certeza da importância da formação, né, do cotidiano, da formação, da sala de aula, realmente uma pessoa muito importante. Tenho certeza que Mireia estaria feliz com os rumos do nosso núcleo. Nós temos hoje professora Lourdes Bandeira, professora Ela Vieco, professora Marlene Teixeira, professora Tânia Mara, professora Ana Paula Antunes, professora Gláucia e tantas outras que virão se juntar ao núcleo. O legado que Mireia nos deixa é o núcleo. Estaremos mais felizes com ela aqui entre nós, mas ela estará sempre conosco. Esta é uma forma atuante e Mireia sempre foi atuante. Deixo um rasgo na temporalidade de histórias únicas. Abro passagem para a oralidade, gargantas cheias de vozes, gritos, cantos, conhecimentos e manifestos. Nasci em 2002, quando comecei a atuar mais frequentemente no Núcleo de Estudos Urbanos Regionais do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Quando assumi a direção do centro em 2006, Nancy foi um dos meus alicerces na reorganização do centro e na discussão da implantação do programa de pós-graduação. Além de sua brilhante trajetória acadêmica, de luta pelos direitos dos mais vulneráveis e da preservação da memória no país, Nancy foi uma pessoa que transbordava alegria, nos iluminava com coloridos de suas roupas, com seus quitutes e com suas flores. Ela era uma intelectual de alto rigor teórico e metodológico que sempre praticou os 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Graças ao trabalho da Nancy, a história hoje em dia da cidade pode ser contada de outra forma, porque ela foi pioneira no sentido de registrar as memórias de outros trabalhadores, de outros sujeitos da história esquecidos comuns, né? Especialmente do Paranoá e da Vila Planalto, que eram os acampamentos pioneiros da cidade, e através dela foi registrado, foi deixado como memória um acervo pioneiro sobre a história da cidade. Minha mãe, Nancy Alessio Magalhães, trabalhou durante anos na Universidade de Brasília. Seu maior objetivo era oferecer à população uma educação de qualidade. Ela se empenhou em fazer projetos que buscavam resgatar a memória dos construtores dessa cidade que nós moramos. Minha mãe sempre teve paixão pelo trabalho e se dedicou e deixou marcas na construção desta universidade. Corpo respira, corpo recebe a vida. Rayane Cristine compreende o corpo, conhece suas formas de estar no mundo, dá voz e empresta palavras. Cria do povo Baré, criadora da... É com muito orgulho que presto esse depoimento em homenagem a Rayane no seu processo de formação acadêmica. Eu tenho acompanhado a sua vida acadêmica, ou acompanhei, né, a sua vida acadêmica desde a graduação até o final do mestrado.
durante o seu percurso na universidade, suas ações sempre foram provocativas. Provocativas no sentido de que a universidade teria que reagir em relação à presença de estudantes indígenas. E esta reação se torna uma realidade no processo de alteração do acolhimento, de alteração da forma de tratamento desses estudantes. Suas ações não ficam limitadas somente à universidade, mas se expandem em nível nacional e até às Nações Unidas. Portanto, ter uma homenagem como essa, partindo da universidade, significa o reconhecimento de uma estudante indígena como a Rayane. Rayane Cristine, a Rayane Baré, a Rai, uma jovem mulher indígena que, através do espaço acadêmico, mas também na atuação do movimento indígena, eu vou destacar a Rede de Juventude Indígena, que é a Rejuinde, que ela pôde contribuir para o fortalecimento das capacidades da juventude indígena, dar mais visibilidade aos pensamentos e aos diálogos da juventude indígena nos espaços acadêmicos, o que é ampliar o que é a nossa realidade com os povos indígenas, é pintar de Genipapo e Urucum a universidade. Eu acredito que o objetivo é esse da universidade, contribuir para a sociedade, contribuir com pensamentos e com pesquisas que possam, de fato, intervir de forma positiva para as causas indígenas. Las palabras de Rita me hacen entender, en el borde de lo trágico, la pulsión que me habita. Insatisfecha, requiere. É necessária a co-corporealidade. Eu acho que uma das grandes contribuições, além de toda a obra dela, além de toda a trajetória, como coautora da primeira proposta de cotas na Universidade Brasileira, aqui na UNB, ter desenvolvido pesquisas importantíssimas no complexo penitenciário aqui do DF, ela me trouxe uma capacidade, um lugar, um ninho de vincularidade. Eu, como piauiense, como migrante, fui acolhido, né, afetiva e intelectualmente dentro da comunidade de interlocutores que se protege, que pensa em conjunto, que pensa em movimento, aqui no nosso chão. As ligações entre a professora Rita Segato e Brasília são várias, destaco 3 delas. No início de 1990, ela, docentes e estudantes realizaram amplo estudo pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulher NEPEM do CEAM, que se tornou marco acadêmico e referência no e fora do DF. Nos fins dos anos 1990, Rita desenvolveu o projeto de Direitos Humanos, Fala Preso, vinculado ao Ministério da Justiça. Oficinas foram oferecidas a detentos no DF, em linguagens diversas para a elaboração de suas trajetórias. A professora foi coautora da primeira proposta de cotas raciais. Os impactos positivos da implantação dessa política foram imensos para o UNB, federal pioneira na sua adoção, imensos para Brasília, que possui forte entrelaçamento político, econômico e social com a universidade, e imensos para o país. A UNB é uma mãe, boa e má, como todas as outras. Saudade das amizades de professores, alunos, bichinhos, gatos estimados, pessoas, explosão de sentimento. Tânia é uma mulher muito alegre. É aquele tipo de gente que é bom demais de estar perto. Mineira, Tânia veio para o Brasil ainda criança, com a família, se criou aqui, estudou, e foi em 2016 que ela se aproximou da universidade, através de um emprego como terceirizada, para atuar na área da portaria. E desde então, Tânia, em suas próprias palavras, mudou, se transformou. A luta que sempre morou em Tânia, pela indignação com as injustiças, todas, passou então a ter um canal, passou a ser canalizada pela sua luta sindical, como servidora, como funcionária, pela garantia dos seus direitos. As pessoas lá fora têm uma visão muito diferente, né? Uma visão assim, um pensamento muito
negativo, é uma explosão de sentimentos, é uma explosão de conhecimento, é uma explosão de tudo que você aprende, você chora, você ri. Conheci pessoas do mundo inteiro, não precisou de eu sair do Brasil, eu conheci pessoas do mundo inteiro aqui nessa universidade. O Brasil eu conheci inteiro aqui dentro, e conheci pessoas também, conheci francês, alemão, americano, peruanos, tudo aqui dentro da universidade. Então, por isso que eu falo, ela é uma mãe pra gente. Então, a gente tem que cuidar disso daqui. A gente tem que cuidar de cada sementinha que está aqui dentro. A gente tem que valorizar cada caneta que está aqui dentro, cada professor, cada trabalhador. E por ser de luta, Tânia foi injustamente demitida, perseguida politicamente, por participar do sindicato, das viagens. E agora Tânia já não trabalha mais na UNB, mas a UNB não sai da Tânia. A luta que foi engatilhada nesse processo estará sempre com ela. E é um orgulho, uma honra ser sua amiga. Vivo para a luta e luto pelo povo. Não vejo outro caminho. Creio até ter mais energia que outrora, com os ideais ainda mais afiados. Viver a resistência em tempos obscuros da história nos marca. Nesses momentos, precisamos ser resilientes, saber onde podemos fazer a diferença e dar nosso melhor. Falar sobre o Vicente é falar sobre a garantia de direitos junto à sociedade. Ele tinha esse olhar para estar em contato com a sociedade, com os usuários, com as pessoas que tinham dificuldade em ter a consciência da garantia dos seus direitos. Então, ele trabalha muito essa questão da autonomia dos profissionais, de incentivo aos usuários a ter sua autonomia e a busca dos seus direitos. A importância de Vicente Faleiros para a história de Brasília não se resume às várias gerações de assistentes sociais que passaram pelas suas mãos, mas, sobretudo, pelo intenso trabalho comunitário que ele desenvolveu ao longo de todo esse tempo. Vicente contribuiu para que diversos governos pudessem construir políticas públicas para as crianças e adolescentes. Aliás, ele foi o fundador do SECRIA. Vicente contribui ainda hoje para a discussão sobre as políticas públicas para os idosos. Eu conheci Vicente Faleiros nessa militância em defesa dos direitos humanos. Brasília, desde a minha juventude. Passei pela Universidade de Brasília, depois fui trabalhar na Universidade Católica de Brasília e conheci o Vicente quando ele ainda estava ativo na Universidade de Brasília. E depois, quando ele se aposentou, ele veio trabalhar conosco no programa de psicologia e de gerontologia da Universidade Católica. Brasília, sexagenária, merece seus 80 de presente, Vicente. E você merece, mais do que merece, essa linda homenagem. Cheguei em Brasília em 1971 e fui trabalhar na Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, o espaço do protagonismo dos assistentes sociais, do serviço social. O professor Vicente não atuava lá, porém, era presença permanente no discurso e nas justificações de qualquer projeto que dissesse respeito a esse campo de conhecimento e de ativação de políticas públicas. O professor Vicente é sempre uma referência. A sua vida é uma vida cruzada com a cidade, com a universidade, com a cidadania, com a luta por dignidade e por direitos. A universidade foi escurecendo. Abri portas, fechei portas. Quando cheguei, mudou também esse lugar. Inspiração da luta de minha irmã, hoje carimbo momentos com minha poesia. Ensino, aprendo, ensino e preencho espaços dentro e fora de mim com a minha vontade de justiça. Uruanã é um poeta. Escreve poesia, história, conto, pensamento, revolução, paixão. Nascido no Distrito Federal, aqui criado, Uruanã
Trabalha na Universidade de Brasília atualmente como terceirizado, na CEL, na portaria. Já esteve em outros serviços terceirizados dentro da Universidade de Brasília. Eu tenho a felicidade de fazer parte dessa instituição. Por quê? Porque não é só questão de trabalhar. Eu não me vejo apenas como trabalhador, como uma pessoa que pega um transporte, vem, puxa 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, e não faz história. Eu me vejo como parte dessa instituição, porque eu acompanhei o nascimento de muitos desses técnicos, eu acompanhei o crescimento pessoal de diversos alunos, diversas famílias. Participante ativo do sindicato, das lutas, com a sua voz potente e grave, sua altura, se impôs diante das lutas na representação das terceirizadas e terceirizados, subiu nos palanques, falou verdades. É um grande prazer ser sua amiga. E segue transformando com sua luta sindical a universidade e a realidade daqueles que muitas vezes estão esquecidos no ambiente universitário e que são essenciais, são a base do funcionamento da UNB, que são as terceirizadas e os terceirizados. A quem nós devemos tudo, nosso ambiente, a possibilidade de estarmos ali, e a quem muitas vezes sequer reconhecemos, cumprimentamos, sorrimos. E ela faz parte. Aqui eu renasci. Então, cada data que faz aniversário que eu trabalho aqui, é cada data que eu comemoro como um renascimento. Me abriu as portas culturais, me abriu as portas da autoestima, me abriu as portas de ter uma visão política mais profunda do que acontece no nosso país. Uruanã é fonte de aprendizado. Se tiver a oportunidade, visite-o, conheça-o. Cascavel balançou o chocalho, Carcara vai do galho pro chão, Siriema cantando ao orvalho, Cerrado também tem baião. E o esturro da onça pintada acelera o meu coração, magnifica a beira da estrada, seus olhos refletem o sertão. O sertão. Que barulho é esse, ó meu Deus? Tem alerta na mata, atenção. Motosserra cortando o cerrado e chegando a civilização. E com ela vem trigo e vem soja, é a cara da plantação. Maperoba e Ipê viram cinzas, campo sujo agora é carvão. Agora é carvão. Tamanduá e o tatu, fugindo do fogo da vegetação. Capanga pôs fogo no mato, criminoso incêndio ladrão. As araras do Atu rebaixou pra situação. O Guará corre toda a planície, a fumaça só busca a visão. A fumaça só busca a visão. O povo Passo Verde acorda, a semente vai brotar no chão. O ciclo da vida repete,
o Cerrado vai ter mais baião. Então, ficou tudo muito lindo, né? A gente está muito feliz com o resultado desse projeto e grata. A gente está muito grata a todas as pessoas que participaram, que compartilharam conosco, que trouxeram histórias, trouxeram suas vozes para compor com a gente. Quero agradecer uma vez mais a toda a nossa equipe, as professoras que participaram, todo mundo que participou da oficina, que fez depoimentos nos vídeos. Muito, muito emocionante, né? Até porque também a gente teve a oportunidade de homenagear, inclusive, pessoas que já não estão conosco e que foram importantes na história do centro, na história dos nossos núcleos, na nossa própria história. Então, isso é muito emocionante. Vou passar a palavra para vocês dizerem as palavras finais e a gente já vai encerrando. Novamente agradecer, foram vídeos artesanais, então vocês escutaram o som da cigarra, o som da cidade, e era isso, a gente queria que preservasse o mais possível da contribuição mesmo das pessoas, fazendo o trabalho artesanal e com tanto amor. Então, nossa profissão, novamente, a Elda Vieira, que fez toda essa linda ilustração, vai entrar nos créditos aí, a gente está fazendo todas as revisões ainda. Nossa gratidão pela participação de todos, visíveis e invisíveis aí no projeto. Ele não poderia ser um projeto com a natureza inclusiva que ele teve se nós não tivéssemos pessoas das diversas inserções da cidade e na universidade. Por isso a gente ficou muito feliz, né? De ter de diversas idades, de todas as categorias representadas e daqueles também que precisam ser considerados como produtores de cultura na universidade, como os nossos porteiros, as pessoas que acolhem os livreiros, pessoas que fazem a universidade existir. Obrigada a todos, os familiares, a todas, todes. Obrigada por você que ficou conosco até agora e divulgue esse vídeo e honre essas pessoas, porque elas estão construindo uma história. Muito obrigada. Bom, boa noite. Foi muito lindo ver o resultado desse trabalho, o vídeo, reconhecer as vozes de quem esteve nas oficinas, foi muito, muito bacana. Eu me sinto muito privilegiada de ter feito parte desse processo e agradeço de novo ao convite que foi feito, de poder fazer aflorar, na verdade, esses textos que compõem esse livro, que são tão especiais, tão bonitos e tão representativos da história, né? E é isso. Obrigada a quem ficou até agora. Um abraço para você, Viviane, Leides, Daniel, toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que ficou magnífico. Um abraço. Mais uma vez agradecer pelo convite, pelo espaço, né, de fala e pela experiência, né? Foi muito bom ver o resultado do vídeo e do livro e ver como tem muita gente sensível dentro da universidade produzindo coisas muito boas para o mundo, né? E é isso. Muito obrigado.